Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? Gente, hoje é o nosso 23º dia falando com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós estaremos falando sobre Lia. A história de Lia nós vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo. É o capítulo 29, que fala quando Jacó encontra Raquel, né? E ele acaba amando tanto ela e fala, pô, então um entra num acordo com Labão, seu pai, para que ele possa trabalhar por 7 anos por ela. E no final do sétimo ano, quando enfim já tinha completado tudo, eles vão lá e fazem seu casamento, mas na noite de núpcia, quem se deita com Jacó é Lia. E vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer assim que Lia acaba depois, né, quando na manhã seguinte, que Jacó vai questionar Labão porque ele havia enganado ele. Aí Labão vem com a história. Porque ela é a mais velha. E a mais velha, a tradição é que a mais velha tem que casar antes da mais nova. E por isso que você vai ficar com ela. E se você quiser Raquel, vai ter que trabalhar por mais 7 anos. E a palavra do Senhor vai dizer que Lia não tinha tanta beleza enquanto Raquel ela era belíssima. Ainda vai dizer que ela tinha uma descrita dos olhos fracos, ou baços. Mas assim, faz-se uma alusão que ela tinha uma deficiência. Ou simplesmente porque ela não tinha aquele brilho no olhar que Raquel tinha. Né? E aí, então, nós vemos a história de Lia, que ela casa, e aí, enquanto o seu marido ainda está totalmente interessado, vidrado em Raquel, ela acaba se tornando a esposa desprezada. Ao ser desprezada pelo seu marido, ela acaba encontrando o conforto no próprio Deus. Só que a palavra ainda vai dizer, e segundo um relato, um comentário aqui, vai dizer assim que só depois do quarto filho que Lia então começa a entender que não é os filhos que vai fazer com que o seu marido a ame, mas ela acaba encontrando um conforto no próprio Deus. Então ela dá o primeiro filho a Jacó, que é Rubens, é o primeiro filho que ela dá para ele. E só no quarto, e o quarto filho é Judá. Então aí ela começa a entender. Ela é desprezada pelo marido, mas ela é amada pelo próprio Deus. E aí nesse tempo que acontece, para você ver como Deus ele é tão assim, tão amoroso, quando ele olha, como ele cuida da gente, nos mínimos detalhes, quando ele está, a palavra do Senhor vai dizer que ele se curva para ver. Aí as pessoas falam assim, mas nós não falamos que Deus habita em nós, como que ele vai se curvar? Sabe, gente, mas essa é uma expressão que o salmista vai dizer, eu acho tão bonito, e às vezes, dependendo do momento, eu fico olhando assim, eu sei que Deus está comigo, mas eu posso imaginar Deus no seu alto sublime trono, e ele se curvando para ver, sabe? Ele olhando para dentro de nós, ele analisando. Quantas vezes sentimos desprezadas por qualquer coisa, ou por algo assim. Eu tenho certeza que você já deve ter sentido isso. Às vezes você faz, você se esforça. É claro que nós não devemos esperar os aplausos dos homens,
Mas de vez em quando, né, ouvi nossa, que legal, olha, que bom, nossa, eu amei, foi excelente. Não, você tá de parabéns pelo que você fez. É tão interessante porque alimenta a vontade de fazer mais. E então nós vemos aqui essa situação. Aí o que acontece? Deus fecha. Aí o que acontece? Eu estou lembrando da história de Ana agora. Aí o que acontece? Raquel continua infértil. E Lia continua dando filhos e mais filhos ao seu marido. Ao ponto de Raquel pegar a sua serva também e dar ao seu marido para ver se. Só que ela já tinha o amor, todo o amor do seu marido. Mas mesmo Lia sabendo que Jacó só tinha olhos para Raquel, ela não se deixou abater. Ela continuou tendo filhos, sendo filhos, e ela então entendeu: olha, eu tenho o amor de Deus, eu tenho o amor dos meus filhos. Mesmo que Jacó não me ame tanto, e isso dói, gente. Você sabe que isso dói. Ser desprezada é algo que marca a nossa vida. É algo que deixa a gente assim tão triste. Mas entenda uma coisa, não é porque você não alcançou o favor, não é porque você não alcançou aquele seu objetivo que você não vale nada, que você não deixa de ser alguém especial. Nós podemos tirar como prova, irmãs. Bom, tenho eu e a minha irmã. Nós somos completamente diferentes uma da outra, até no aspecto físico. Há pessoas que falam assim: ai, nossa, eu achei que era Andréia. Aí eu olho assim e falo: mas gente, quando as pessoas falam assim pra mim: ah, você é irmã do Nil? Aí eu dou risada e falo assim: ah, tá, porque o sorriso é idêntico. Porque, por mais que ele seja homem, mas tem alguns traços que acaba nos levando àquela comparação. Ah, você é irmã do Nil, né? Ah, que não sei o que, tal, tal. Agora, eu e minha irmã não temos. Você falar assim, nossa, eu achei que era André. Aí eu olho e falo assim, tem certeza? Não tem nada a ver. Ainda eu falo, uma vez eu perguntei assim, gente, vocês têm certeza que André se parece comigo? E na nossa casa a gente sempre riu e a gente sempre dividiu assim. O mais velho, a gente fala assim, você fala que nós somos adotados, mas o adotado é você, porque você não parece com ninguém. E a gente acaba dividindo. Eu e o e o Nil, a gente se parece. O Adriano mais a Andréia também eles se parecem, tem uns traços mais puxados pro meu pai. E eu sempre achei que eu parecia com meu pai, eu fiquei sabendo que não. Mas eu ainda acho que eu pareço com meu pai. E aí, então, assim, você olhando, não tem um. Gente, quem conhece a minha irmã sabe. Mas você que não conhece, um dia eu vou mostrar uma foto dela para vocês. A gente não tem como se dizer. Não é que não tem como dizer assim, ai, não tem nada a ver, vocês nem parecem que são irmãs. Nós temos algumas meio assim, meio parecidinho. Mas não tem aquele negócio de o sorriso ser igual. Isso é mais fácil alguém parar e perguntar se eu sou irmã do Nil do que a irmã da Andrea. Mas cada uma tem um jeito diferente. Quando nós éramos pequenas, eu achava que ela sempre cozinhou bem. Já falei aqui que ela cozinhava bem. Então, eu via ela sempre ser elogiada, que meu pai, ai, que comida gostosa, que não sei o quê. Eu ficava assim, porque eu não cozinhava, eu não sabia cozinhar e também não tinha interesse nenhum em cozinhar. Mas isso, às vezes eu ficava assim e eu falava assim, nossa, meu pai não me ama só porque eu não sei cozinhar. E eu nem ligo, sabe? E eu tentei uma vez, juro, gente, meu Deus do céu. Eu tentei uma vez fazer um macarrão, não, aquilo não ficou um macarrão, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu fiz. E meu pai comeu, tá gostoso, viu, filha? Aí eu falei, ai, não tava. Eu sei que não tava. Aí eu percebi o quê? Que não adiantava, gente.
Eu percebi que não adiantava eu querer copiar minha irmã, porque eu não tinha mão para aquilo. Ah, fazer o quê? Paciência, não tinha, não tinha o que fazer. Então o que que eu fiz? Ah, eu vou, sei lá, vou tentar conquistar ele de outro jeito. Mas eu não liguei, eu falei assim, eu não sei cozinhar mesmo, que eu vou fazer. O meu arroz até que eu aprendi com minha mãe me ensinou a fazer o arroz. Mas aí um dia o meu irmão mais velho fez, eu fiquei olhando e o arroz dele ficou soltinho e eu acabei aprendendo com ele, fazer certinho ali. Não que o arroz da minha mãe não fosse bom, não é isso, tá? Mas eu vendo ali e tal, e uma dica, só que ele colocava cebola e aquilo e tal. E eu fiz e eu consegui, ficou bom. Mas sabe quando eu me aperfeiçoei? Quando eu falei assim, nossa, agora minha comida tá top da galáxia. Quando eu comecei a ajudar as irmãs na igreja, olha só, eu não, na verdade eu nem ajudava diretamente. Quando tinha reunião dos pastores na igreja, reunia um grupo de mulheres. Então tinha as irmãs que cozinhavam, e aí eles precisavam da ajuda de outras, né, de mais jovens, para arrumar a mesa, colocar as cadeiras, colocar a toalha, tirar a toalha, para limpar o chão, varrer, limpar os banheiros. E eu sempre estava envolvida. A minha irmã também vinha junto. A gente pegava nossas coisas e ia para a igreja. Teve uma época que a gente chegou a passar a noite na igreja para ajudar. E eu lembro que eu começava a ver as irmãs. Então eu aprendi vendo com elas como que a gente faz um bife para ele não ficar aquele bife seco, esturricado. Gente, é maravilhoso. Você vai cozinhando ele, você conforme vai diminuindo a quantidade de água já para começar a fritar, aí você coloca mais um pouquinho de água e você vai fazendo assim, tipo, ele vai cozinhando e depois ele vai fritando ao mesmo tempo. É muito interessante. Então eu fui aprendendo essas coisas. Só que a gente cortava cebola para fazer a salada, para fazer as coisas. E eu fui vendo aquilo, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo. Quando eu fui para Cianorte, em 2004, eu tive que assumir a cozinha do seminário. Porque no final de semana, quem cozinhava eram as meninas, eram as moças do seminário. Então, era uma veterana e uma do primeiro ano. E todo final de semana sempre iam duas para a cozinha. E um dia eu fui. E naquele dia eu surpreendi todo mundo porque eu já estava acostumada, por conta do trabalho com as irmãs, a mexer com aqueles panelões e fazer comida e tal. E passou-se um tempo, eu acabei assumindo a cozinha do seminário, porque a nossa cozinheira precisou se afastar e a missionária que cozinhava às vezes no lugar dela também precisou se afastar. Gente, eu assumi a cozinha do seminário por uma semana. Uma semana. E eu fiz até a mistura que eles já estavam cansados, enjoados de comer, só porque foi uma outra pessoa que fez. Parece que eles nunca tinham comido uma simples salsicha, uma simples salsicha cortada aí com bastante temperos e outras coisas e ficou uma delícia. Então eu aprendi que para eu ser amada como eu queria ser, não precisava eu querer cozinhar igual a minha irmã. Eu tinha que ser apenas eu mesma. Então, para você ser amada, para você se sentir bem, seja você mesmo. Às vezes no serviço você tem uma colega lá que ela faz isso, que ela faz aquilo. Só que assim, você tem que entender o seguinte, que existem pessoas que são super extrovertidas. Tem pessoas que já chegam, bom dia, não sei o que, tal. E você chega lá, bom dia, bom dia. O seu jeitinho simples, o seu jeitinho meigo, o seu jeitinho quieto já atrai pessoas. Você não precisa querer ser igual a fulana, querer ser igual a ciclana para você ser amada, para você ser aceita. Não há necessidade disso. Eu comparei eu e a minha irmã e todos nós sabemos. E quantas pessoas já chegaram em mim e falaram assim: nossa, eu jurava que você era um nojo. É, gente, verdade. Nossa, eu tinha certeza
que você era orgulhosa, você não sei o quê, você, nossa, mas depois eu comecei a conversar com você, eu percebi que você não era tão horrível quanto eu imaginava. É, gente, eu ouvi isso. Então, entenda-se que, às vezes, o seu semblante, né? Às vezes você tá assim. Não é que. Muitas vezes a gente tá de cara fechada, mas não é que a gente é bravo. É que a gente não tá enxergando, vocês não estão entendendo. Certo? Então, não é isso. Então, entenda uma coisa. Seja aceita. Seja amada. Seja como você é. Nunca queira ser igual a outra pessoa para você ser aceita. No caso de Lia, ela teve os filhos, mas o coração do seu esposo ainda era da sua irmã. Mas mesmo assim, ela teve filhos e deu o primeiro filho, homem, para o seu esposo. Quem deu foi ela. E ela aprendeu, e ela conseguiu entender que, independente da situação, ela ainda era amada por Deus. Então você, independente de como você é, seja você extrovertida ou seja você mais tímida do grupo, entenda, você tem o seu valor. Não se sinta desprezada, mas se sinta amada pelo próprio Deus. Amém? Que Deus te abençoe e você possa ter uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.